Muito bem. Antes de mais, o que é esta coisa do RGPD e se estivemos a falar para além da sigla? Ou seja, já sabemos que é o Regulamento Geral da Proteção de Dados, mas o que é isto? O que quer dizer RGPD? E, na realidade, o regulamento vem regular, como ele diz, a proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento dos dados pessoais e à livre circulação destes dados. Na realidade, o que é que isto quer estar a dizer? E eu vou colocar aqui, de vez em quando, algumas pausas para distinguir ou detalhar a informação de cada um dos slides. Quando falamos de um regulamento europeu, estamos a falar que é uma norma que é decidida a nível europeu e através dos processos burocráticos que todos nós sabemos que a União Europeia tem, e esta norma não precisa depois de ser adotada por cada um dos países. Ou seja, o que acontecia, por exemplo, com a lei dos cookies, foi uma diretiva, e a diretiva basicamente era uma recomendação em que cada um dos países podia adotá-la da forma que quisesse. Portugal adotou de uma forma, Itália de outra forma, Inglaterra de outra. E depois era muito complicado estarmos a fazer a gestão de que forma é que vamos implementar esta diretiva, porque quando estamos a falar de um negócio online, é muito difícil eu estar a dizer, tudo bem, e se eu tiver a sede do meu negócio em França, estou a gerir os dados a partir de Portugal e estou a vender para os Estados Unidos, qual é a forma como eu vou estar a lidar no meu negócio? Neste momento isso vai acabar. Ou seja, com o regulamento, esta norma que foi aprovada pela União Europeia é um documento único que tem validade em todos os países que pertencem à União. Depois já vamos ver quem é que pode estar ao abrigo ou não, mas pelo menos o que é importante saber é que não vai haver este passo de um período de adoção por cada um dos países. E, na realidade, o que ele vai fazer é proteger os dados que um titular da informação cede a outrem e de que forma é que esses dados poderão estar a ser guardados, podem ser processados e que direitos é que eu tenho sobre estes dados. Depois, vamos também estar a falar de que este regulamento vai estar a regular toda a partilha de informação. Todos nós sabemos muitas vezes que quando eu estou a recolher este tipo de dados, muitas vezes tenho necessidade de passar a terceiros. Para dar aqui um exemplo, muitas vezes os nossos clientes recolheram dados num workshop que estiveram a fazer e dizem, eu agora gostava de carregar estes dados do workshop na minha ferramenta de newsletter. Este processamento, esta conservação dos dados e a circulação com entidades extra passa a ser agora regulada. Ora, muito bem. Na realidade, nós estamos todos aqui com esta data em cima da mesa, que é o dia 25 de maio de 2018. Este dia vai ser um dia importante, não porque passa a entrar em vigor, mas porque, na realidade, é a data final para o período de transição que vem desde 2016, em que já foi aprovado o regulamento, e a partir de 25 de maio é que vai passar a haver sanção por não cumprimento. E, portanto, muitas vezes as pessoas estão a pensar, eu ainda tenho 5 meses para estar a adotar este regulamento. Não, podem começar já hoje a implementar o regulamento na vossa organização. A partir de maio poderá haver algum tipo de inspeção ou nós podemos estar sujeitos a sanções se não estivermos a cumprir. E este regulamento vem revogar ou vem substituir uma diretiva comunitária também relativa à proteção de dados que tinha sido aprovada e implementada em 1995. Nós, em termos de pequena brincadeira, muitas vezes fazemos, que é relembrar as pessoas do que é que aconteceu em 95. Para além do julgamento do O.J. Simpson, para além de outros factos do século passado, em 95, na realidade, o que aconteceu foi lançou-se o Windows 95. E se vocês agora pensarem no que era a nossa utilização, por exemplo, online, para quem já tinha acesso online em 1995, como é que era a utilização dos vários dispositivos, que tipo de informação é que nós partilhávamos, qual a capacidade de processamento que existia em 1995, comparado com o que existe hoje, a diferença é muito, muito grande. Por exemplo, posso dizer que em 1995
quanto muito poderia haver um computador em cada casa. Algumas casas não tinham. Quando eu estava a estudar na faculdade, por exemplo, um computador era partilhado por vários alunos, o que quer dizer que era muito mais difícil de eu conseguir identificar unicamente quem era o utilizador daquele dispositivo. Muitas vezes, quando havia um problema de má utilização de um computador na faculdade, nós sabíamos que a máquina tinha sido aquela, mas era muito difícil, mesmo que soubéssemos a que horas a máquina tinha sido usada, era difícil rastrear e saber quais os alunos que tinham usado aquele computador. Hoje em dia, se nós olharmos para a nossa mala de trabalho, vamos verificar que temos vários dispositivos, principalmente o smartphone, o nosso portátil, mas muitas vezes até um smartwatch, que nos identificam unicamente porque nós estamos constantemente com esse dispositivo. Ora bem, sendo assim, o que é que este regulamento vai estar a trazer de novo? Ele de novo vai trazer principalmente algumas novas nomenclaturas, algumas palavras novas para este mundo da proteção de dados, vai trazer novos direitos muito claros para os titulares dos dados pessoais e vai também estar a trazer novos deveres para todas as empresas que trabalham com esses dados. Depois vamos começar a ter a noção de algum tipo de informação, ou seja, a informação vai ter que ser categorizada e o impacto de cada uma das falhas de segurança vai ser muito diferente mediante que tipo de dados é que nós temos. Se nós estivermos a falar, por exemplo, que eu tenho um e-mail e um nome, é totalmente diferente haver uma falha de segurança em alguém a quem eu só cedo o meu e-mail e o meu nome, é alguém que tem o meu e-mail, o meu nome e a minha morada. Ou alguém que tem o meu nome, o meu e-mail, a minha morada e o nome dos meus filhos. E por aí fora. Portanto, nós vamos ter que ter a noção de há vários níveis de dados pessoais e vamos ter que ponderar qual o impacto que vai ter, por exemplo, o risco que corremos se existir alguma falha de segurança na gestão e na conservação dos dados que temos em nosso poder. Depois vamos começar a analisar a privacidade da nossa informação. Nós muitas vezes estamos a ceder dados que esquecemos que estamos a entregar a alguém dados sobre a minha privacidade. Por exemplo, quando eu envio uma fotografia com a minha cara, ou com a minha cara e a cara de outra pessoa, eu tenho que ter a noção de que eu, ao ceder essa fotografia, eu estou a identificar-me a mim, todas as pessoas que estão naquela fotografia, mas muitas vezes até o local onde nós estamos. Então, quando decidimos que vai haver uma plataforma onde podemos estar a submeter fotografias, temos que ver que tipo de fotografias é que vão ser aceitas e o tratamento que vai ser feito com cada uma delas. Vamos ter que também estar a falar e a ter noção de quais os procedimentos para notificarmos violações de segurança e antes disso até que procedimentos é que eu tenho para detectar se houve ou não violação da segurança dos dados. E vamos também estar aqui a falar de um novo conceito que é o encarregado de proteção de dados. A pessoa que é responsável dentro de uma organização por toda a gestão da proteção dos dados. Ora bem, para já, do que eu vejo, ainda não há muitas dúvidas. Eu deixo aqui o meu desafio a quem está a seguir que vá colocando alguma dúvida de slide a slide se achar que há um assunto que não está claro. Muito bem. Hoje eu vou estar a falar mais do ponto de vista técnico, do ponto de vista de alguém que tem responsabilidades sobre os sistemas informáticos dos meus clientes, mas nós temos que ter a noção de que este assunto do RGPD é composto por 3 grandes áreas. A área legal, e para isso eu deixo já aqui a minha nota que tudo o que eu estou aqui a falar hoje tem que ser validado por vocês, portanto eu não dou um parecer jurídico sobre a avaliação do regulamento. A única coisa que eu vou estar a falar hoje é a minha interpretação do ponto de vista técnico e do ponto de vista de informática sobre o regulamento, mas para além de toda esta vertente técnica e do direito, a vertente legal, há também toda a vertente do compliance, onde equipas de consultores poderão estar a fazer melhor do que eu toda a elaboração de documentação para estar a acompanhar e a fazer a gestão deste processo. Muito bem. Eu gostava de falar aqui de alguns dados. Não vamos falar
destes dados todos que aparecem agora com o RGPD, ou pelo menos aparecem associados ao RGPD, deixo uma dica que ainda hoje iremos publicar no site da CACSI um artigo sobre o RGPD, onde vamos colocar um dicionário, um glossário de alguns destes termos. Sendo que eu hoje vou estar a falar de alguns que são importantes de nós termos em mente. Ora bem, há o titular de dados, e começamos logo pelo principal. Quem é que é o titular de dados quando estamos a falar em RGPD? Sou eu que sou o dono da minha informação. Ou seja, se eu, Pedro Fonseca, vou ceder os meus dados através de um site para fazer uma compra online, eu vou dar o meu nome, o meu NIF, o número de contribuinte, ou de identificação fiscal, vou dar a minha morada. Estas são as 3 informações necessárias que eu vou ter que dar no processo de compra. Mas muitas vezes eu posso dar outro tipo de dados. Posso dar um e-mail com o intuito de criar uma conta dentro do site para que eu possa consultar o estado da minha encomenda ou ser notificado se existir algum problema ou alguma mudança de estado da minha encomenda. Mas muitas vezes pedem outro tipo de dados. Perguntam-me se os dados são para oferecer e se os dados que eu estou a pedir ou se a prenda que eu estou a comprar será para oferecer a alguém. E no caso de pedir para quem é que eu quero oferecer, se eu quero enviar para o destino dessa pessoa. E muitas vezes eu vou estar a colocar os dados dessa outra pessoa. Vou dar o nome, vou dar a morada e até vou escrever um pequeno texto de uma mensagem a acompanhar essa morada. Ora bem, é perfeitamente claro que eu consinto que alguém utilize os meus dados para emitir fatura, para me notificar do processo de estado de encomenda, mas eu estou a ceder informação de terceiros e essa informação a outra pessoa não acedeu à empresa. Mas eu cedo-a para obter para obter um serviço que eu estou a pedir naquele momento. Eu posso fazer isto, mas tem que ser claro que essa informação não pode ser usada para nenhum outro fim. Quando estamos a enviar todos estes dados, o titular dos dados sou eu e depois o que poderá acontecer é temos que notificar as pessoas a dizer eu cedi os teus dados. É claro que não vou estragar a surpresa. Se eu vou comprar uma prenda para a minha mulher que faz anos, eu não vou estragar a surpresa a dizer eu dei os teus dados àquela loja online. Mas depois de ser feito a cedência dos dados, eu vou poder retirar porque eu continuo a ser o titular, a pessoa que deu essa informação. O dono dos dados também o poderá fazer. E aqui já começamos com algumas dúvidas sobre a titularidade. De qualquer das formas, se isto estiver claro para vocês, digam ou vão colocando outras questões. O consentimento é um novo conceito, ou pelo menos um conceito que aparece mais claro atualmente com este regulamento, porque até agora nós assumíamos, havia um consentimento tácito implícito, e neste momento as coisas vão ter que estar a mudar. O consentimento ao abrigo do novo regulamento, o consentimento tem que ser claro, inequívoco e perfeitamente informado. Ou seja, quando eu estou a fazer uma cedência de dados, eu tenho que saber exatamente para que é que vai ser feito a utilização dos meus dados. Por exemplo, no site da compra online, eu vou ter que ter a indicação de para que é que vão usar os meus dados, que será simplesmente para emitir documentação financeira, como a fatura, para enviar a encomenda e para informar do estado ou modificações que haja na encomenda. E para nada mais. Se por acaso quiserem utilizar essa informação para me inscrever numa newsletter, terão que me informar e eu tenho que dar essa autorização. Portanto, acho que é mais ou menos claro como é que passa a ser o consentimento. Vai estragar muitos formulários que estavam muito bonitos e muito apelativos a que se fizesse a compra e se fizesse a submissão dos dados. Vai estragar muito formulário em papel, mas o consentimento agora tem que ser muito claro. E não pode ser um documento de 20 páginas. Tem que ser 2, 3 parágrafos. Não pode ser mais do que isso, com linguagem perfeitamente clara e transparente. Outro tipo de informação que aparece, o tratamento. O tratamento dos dados passa a ser qualquer operação que é feita sobre os dados que são recolhidos
E este tratamento pode ser não só fazer uma questão de ordenar os meus dados, pode ser filtrar os meus dados, mas também considerar tratamento toda a extrapolação de informação que eu faça a partir dos dados iniciais. Ou seja, quando nós queremos começar a fazer um profiling das pessoas que submeteram os dados à nossa empresa, isso é considerado tratamento. O que quer dizer que, a partir de agora, todos os dados que estão em tratamento, nós vamos ter que dar informação também ao titular dos dados. Portanto, pensem de cada vez que começam a processar ou a extrapolar dados em cima desta informação recolhida, vocês vão ter que ter a possibilidade de, ao abrigo do tratamento, por exemplo, informar o titular dos dados. Para além das várias designações, eu iria deixar aqui um pequeno desafio que se já passaram os anos pela legislação e tiverem alguma dificuldade em algum dos termos, coloquem aqui em comentário e nós vamos tentar ajudar-vos a esclarecer. Neste momento não vamos ficar muito à volta deste slide, porque também o Google é nosso amigo e pode dar algumas indicações, mas antes do Google ser vosso amigo, usem a Caxi para um primeiro esclarecimento. Ora bem, porquê é que todas as pessoas estão aqui um bocadinho assustadas com a data de 25 de maio e com esta questão do regulamento? Porque as coimas vão ser muito, muito pesadas. A União Europeia teve a noção de que seria muito, muito importante colocar coimas elevadas para obrigar as pessoas a mexerem-se e as organizações a mexerem-se. Estamos a falar de, no caso de ser uma infração grave, a coima pode atingir até 4% da faturação anual de uma organização ou até 20 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de valores que fazem moça a qualquer negócio. Em Portugal, quem irá fazer a cobrança deste dinheiro será a Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas esse dinheiro depois será entregue à União Europeia. Há alguns estudos que estão a indicar que, neste momento, a previsão de cobranças no primeiro ano por parte da União Europeia poderá ascender aos 6 mil milhões de euros, o que quer dizer que há aqui um interesse muito grande em fazer cumprir este regulamento que está prestes a começar a deixar marcas. Já agora que estamos a falar da Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu deixo aqui apenas um pequeno link. Esta imagem foi retirada da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque neste momento a única coisa que a Comissão está a fazer é disponibilizar uma linha de apoio. Esta linha de apoio nem sempre é fácil de conseguir chamada, mas eu tenho ligado e tenho conseguido falar para lá, e quando vocês tiverem algum esclarecimento que queiram, alguém por parte da entidade que vai estar a regular, que esteja atento, falem com eles. O atendimento é nos dias úteis, no intervalo das 10 à 1 da tarde. No entanto, o que eu vos posso deixar, e aí dou os meus parabéns à Comissão Nacional de Proteção de Dados, é que se nós tivermos o nosso trabalho preparado e quisermos esclarecer vários pontos, eles não nos vão despachar a chamada, e estamos a falar eu já tive com eles conversas superiores a meia hora, e eles são extremamente prestáveis a esclarecer mediante a informação que têm atualmente. Sendo que no site, atualmente, a única coisa que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem são estas medidas para nós começarmos a preparar a aplicação. Podemos dizer que não é muito, que queríamos mais, e eu sinceramente queria mais até para poder dar mais informação aos meus clientes, mas é um passo. Portanto, é um e-book relativamente pequeno que vocês podem obter na página da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e já vos começa a sintonizar do que é que podem fazer para começar a adaptar alguns mecanismos dentro da vossa organização, tendo em conta este regulamento que está quase a chegar. Ora bem, vamos então começar a falar um bocadinho mais em detalhe sobre a quem é que se aplica o RGPD, qual o âmbito e o local onde se vai aplicar o RGPD e o que é que vai mudar com o regulamento. Antes de mais, o regulamento aplica-se a todas as pessoas que efetuem tratamento de dados pessoais de residentes da União Europeia.
E esta indicação começa já aqui com alguma subjetividade, que é se qualquer pessoa ou empresa pode efetuar tratamentos de dados pessoais de residentes da União Europeia, essas entidades não estão dentro da União Europeia. Ou seja, uma entidade que está sediada nos Estados Unidos, se recolher dados de residentes da União Europeia, tem que cumprir com o RGPD. Não me perguntem como é que vai ser cobrado ou fiscalizado esta empresa, mas isso é um problema que eu deixo para a União Europeia, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados e outras organizações como tais, mas é algo que nós temos que ter a noção, que muitas vezes nós pensamos que eu não trabalho ou a minha empresa não está na Europa, não tem que cumprir, ou vou a correr agora e vou estar a sediar o meu negócio em Inglaterra com o Brexit, posso não ter que cumprir, não adianta nada. O Brexit, por acaso, apesar de sair da União Europeia, assinou também o regulamento e, neste momento, a lei que foi, ou este regulamento, diz questão a qualquer organização que trate um dado meu ou vosso. O que quer dizer que hoje em dia no mundo online, na realidade vai implicar que qualquer site que possa ser visitado por um europeu ou um residente na União Europeia está ao abrigo e vai ter que cumprir com o regulamento, com todos os direitos, com todos os deveres que vamos estar a falar aqui. Estou a achar estranho que normalmente quando faço esta apresentação, por aqui já costumo ter perguntas, mas vejo que está a assistir, está relativamente tranquilo. Ora bem, como eu estava a dizer, onde é que se aplica o RGPD? Em toda a União Europeia, mas não só na União Europeia, até fora da União Europeia. E isto faz com que qualquer organização, que mesmo que não tenha presença na União Europeia, que realize negócios com pessoas que não são residentes na União Europeia, em teoria não deveriam estar ao abrigo. Mas se alguma vez um residente da União Europeia submeter dados a esta organização, automaticamente passa a estar sob o regulamento. O que quer dizer que mesmo que nós nos estejamos a preparar o nosso negócio para estar a vender, por exemplo, online para a União Europeia, desde que esteja disponível na União Europeia ou a residentes da União Europeia, e aqui acaba por ser o problema, porque eu posso ser um residente da União Europeia, tenho um site que não está disponível na Europa, mas eu vou em viagem ao Brasil, e no Brasil acedo a esse site e submeto os meus dados, e esse negócio automaticamente já fica sob a legislação do regulamento. Isto acaba por ser um problema muito grande, porque como é que alguém vai saber se eu sou ou não sou europeu? É muito difícil, porque se eu estiver fora de Portugal, a empresa está fora de Portugal, eu submeto apenas com o meu nome e com o meu e-mail, é muito difícil alguém saber se eu sou ou não sou europeu. Então levanta aqui esta questão de até que ponto é que nós podemos ir e a fiscalização poderá ir. É claro que eu acredito que seja uma... Mas já agora é o técnico a falar sobre a parte legal, mas acredito que seja uma infração não grave se não tivermos a recolher muitos dados, mas seja como for, estas organizações, se recolherem, mesmo dados de residentes, mesmo que não estejam na União Europeia, terão que ter sempre atenção a se estão ou não a cumprir com o regulamento, sendo que é aplicável. E muito bem. Então, depois disto, o que é que vai mudar a partir de agora? Que grandes mudanças é que nós podemos assumir que vamos ter? Antes de mais, há uma grande vantagem, que há um documento único que vai servir para todos os países da União Europeia, mas de tal forma está a ser adotado em todo o mundo com um receio de incumprimento, que eu acredito que este regulamento venha quase a ser adotado a nível internacional. Ou seja, como muitas empresas estão a começar a adotar, por causa da Europa, esta questão de como é que nós vamos estar a cumprir com o regulamento de proteção de dados, e vão ter que fazer isto para
os residentes da União Europeia, como isto é uma regra tão restritiva, muito provavelmente vai ser adotada a nível internacional para todas as pessoas que sejam ou não residentes na União Europeia. O que quer dizer que pode ser um rascunho de um documento que venha atacar este problema, e era um problema a nível internacional. Portanto, neste momento, um lado muito, muito positivo é que há um documento único e, por muito que custe ler, esse documento vai nos dar informação para os vários países e não temos que saber em cada um dos países qual foi a diretiva que foi aprovada. Portanto, lemos num único documento, já agora estamos a falar de um documento com aproximadamente 200 páginas e que, de alguma forma, em 2 fins de semana a gente consegue ler aquilo todo e ficamos por dentro do que qual é a norma que está em vigor. Outra das coisas que passa a mudar é que nós vamos ter que começar a prestar informação muito mais detalhada no momento da captura dos dados. Ou seja, o que acabava por acontecer era, eu, com a história do consentimento implícito, eu sabia que, tudo bem, levem lá os meus dados e façam, eu cedo a minha informação. Não sabia para quem, não sabia quem é que iria ter acesso a essa informação, não sabia por quanto tempo é que iriam usar, não sabia quanto tempo é que iriam partilhar, mas muitas vezes, para eu obter alguma coisa em troca, por exemplo, um serviço, por exemplo, para ter um e-book, para uma data de possibilidades que existiam, eu não me importava de estar a dar os dados sem saber muito bem o que é que iriam fazer ao meu mail. A partir de agora, com o regulamento, ao dar o consentimento, eu vou estar perfeitamente informado de tudo o que está previsto fazerem com os meus dados. O consentimento, como eu estava a dizer, passa a ser muito claro. Uma das coisas que passa a ser obrigatório, por exemplo, o consentimento deve ser dado de uma forma transparente e leal, ou seja, não pode haver mecanismos escondidos para tentar apanhar o consentimento ao titular de dados, sendo que, por exemplo, aquele pequeno truque que muitas vezes se fazia, que era deixar uma checkbox já com visto, isso agora acaba. Isso não é considerado consentimento. Portanto, o utilizador terá que ir lá e dar um visto a dizer: eu autorizo isto. Tudo perfeitamente claro. Passamos a ter uma indicação do que é que são os dados sensíveis e, dentro de dados sensíveis, o regulamento começa-nos a dar indicação de, por exemplo, informação genética é uma informação sensível, dados pessoais é informação sensível, dados de geolocalização é informação sensível, e vai-nos categorizando o que é que se pode ou não pode fazer e que tipo de informação é que eu tenho que dar ou que tipo de cuidados é que eu tenho que ter para cada um deste tipo de dados. Portanto, acaba por ser algo muito claro que muitas vezes as pessoas não sabiam até que ponto é que esta informação é muito pessoal ou não. Como eu há bocado estava a dizer, uma fotografia onde eu consigo identificar alguém é dado sensível, porque unicamente eu consigo identificar que aquela pessoa esteve em determinado local com outras pessoas. E esta relação que muitas vezes fazemos, temos que ter muito, muito cuidado com elas. E principalmente quem a recebe e armazena essa informação tem que ter cuidados sobre o que fazer com esses dados. Por fim, vai mudar os direitos dos titulares. Ou seja, os titulares vão ter o direito a saber que informação é que uma organização tem a meu respeito. Ou seja, eu posso solicitar a alguém que eu dei os meus dados que informação é que eles têm e que está em tratamento, e não só são os dados que eu cedi no formulário, como todas as extrapolações, todo o tipo de criação de perfis que fizeram sobre os meus dados, eu tenho direito a saber que informação é essa que tem. Eu posso pedir para retificar essa informação ou eliminar. Posso pedir para retificar informação que está errada, posso pedir para complementar a informação que não está preenchida, se eu assim o quiser, mas também posso pedir para eliminarem totalmente essa informação. Normalmente, muitas pessoas poderão vir a necessitar de pedir para corrigirem ou adicionarem informação se souberem que os seus dados estão a ser utilizados para criar perfis. E se é do meu interesse que
apesar de não terem dado, não terem pedido todos os dados como sendo obrigatórios, se eu sei que estão a criar um perfil e que não se está a adequar à minha pessoa, se eu quiser, eu posso pedir para complementar a informação ou corrigir. Ou então simplesmente para eliminar totalmente os meus dados da base de dados dessa empresa. E isto é um processo muito complicado quando nós vamos dizer até que ponto é que eu posso ou não eliminar esses dados. Há dados que, voltando há pouco à questão de uma loja online, é claro que quando eu faço uma compra, a partir do momento em que acabou a compra e eu recebi o meu produto, estou satisfeito e não quero mais fazer nenhuma compra naquela loja, eu posso solicitar que apaguem os meus dados. O apagar os meus dados pode passar por toda a informação que eu dei extra de qual é o meu e-mail, para quem é que eu ia enviar a prenda, que informação é que eu preenchi para acompanhar a prenda que enviei a outra pessoa. Mas, por exemplo, não vou poder pedir para eliminarem o número contribuinte, o nome e a fatura e a morada, porque em termos de faturação, este regulamento não se vem sobrepor à lei portuguesa que obriga uma organização a guardar os dados das faturas por 12 anos. Portanto, nós podemos eliminar até ao ponto onde for possível. Por outro lado, outra das questões que a eliminação levanta e que pode ser um bocado complicado de nós fazermos é se eu cedo informação a terceiros, de que forma é que eu consigo garantir que elimino em terceiros? Eu devo fazer todos os possíveis para comunicar aos meus parceiros que devem eliminar esses dados e há um limite que muitas vezes vamos supor que essa organização já não existe. Portanto, vamos supor que alguém enviou os dados à Caxi e a Caxi, porque estava a organizar um evento, cedeu os dados a uma empresa que vai fazer toda a gestão de check-in desse evento. Como eu cedi os dados, e quem se inscreveu no meu evento sabe que eu vou ceder esses dados à empresa que vai fazer o check-in, está tudo a funcionar normalmente, sem nenhum problema. Eu posso fazer isto. A partir do momento em que alguém me pede, passado 2 anos, elimina os meus dados, e ao eliminar vou ter que pedir à empresa do check-in para eliminar os dados que lhe tinha enviado. Se essa empresa já não existir, é difícil de eu poder garantir que os dados serão eliminados. Mas eu vou ter que documentar e justificar ao titular dos dados porque é que eu não consegui eliminar ou garantir a eliminação dos dados por parte de terceiros. Quanto à portabilidade, é um dos direitos que os titulares dos dados também têm, ou seja, eu posso não só aceder aos dados que têm a meu respeito, como pedir um ficheiro físico ou um ficheiro digital que tem toda a minha informação e que eu possa levar para outra plataforma para que venha a ser tratado. Ainda não há nenhum documento a dizer qual é o formato da portabilidade. O regulamento, a única coisa que diz é que tem que ser ficheiros consensuais e atuais em que os sistemas atuais do mercado devem conseguir ler e processar. É muito genérico, mas vamos supor, por exemplo, que se nós estivermos a falar de que eu vou exportar todos os meus dados para um ficheiro XML ou para um ficheiro CSV, para um ficheiro Excel, o que quer que seja, são ficheiros que são relativamente consensuais, são ficheiros atuais e que são manipuláveis por qualquer pessoa hoje em dia. Por fim, temos o dever de notificação. E eu, enquanto titular dos dados, devo garantir a segurança dos dados, ou melhor, eu, enquanto responsável pelo tratamento dos dados, devo garantir aos titulares que vou fazer e adotar todas as medidas de segurança para que aqueles dados não sejam acedidos por ninguém que não tenha direito a ter acesso ou que não vai estar a violar o meu sistema. Mas se existir uma violação, e para isso eu tenho que ter mecanismos de detecção de se existe ou não violação da segurança dos meus dados, vou ter que ter esses mecanismos e quando eu detectar que houve violação, eu irei ter que notificar não só a Comissão Nacional da Proteção de Dados, como também o titular de dados. Portanto, estes são os 4 direitos que passam a estar muito claros com o regulamento. Por fim, vamos ter que ter
a documentação associada a cada um dos tratamentos dos dados que fazemos. Ou seja, se alguém nos pedir que tipo de tratamento é que é feito, e, por exemplo, vamos supor, eu posso dizer que sempre que alguém submete uma inscrição de newsletter no site da Caxi, esta informação vai ser não só enviada para a newsletter, como vai ser enviada para o nosso CRM, e dentro do CRM vai ser etiquetado com várias tags para que eu possa depois adequar a mensagem que quero enviar a cada um dos titulares de dados. Portanto, esta documentação não tem que ser pública e não temos que estar a informar no momento do consentimento qual é o detalhe técnico do tratamento que irá ser feito, mas eu tenho que ter essa documentação na minha organização, porque caso me seja solicitado, por exemplo, pela Comissão Nacional de Proteção de Dados, eu tenho que conseguir entregar estes dados à CNPD. Por fim, temos o responsável pela proteção dos dados dentro das organizações. Nos meus clientes, não iremos falar sobre o DPO, sobre esta figura do responsável, sendo que algumas organizações são obrigadas a ter um responsável. Quais são essas organizações? Qualquer instituição pública vai ter que ter a pessoa responsável pela implementação do RGPD. Vamos supor que isto é uma situação muito semelhante ao que existia quando havia a certificação da qualidade por causa da ISO 9000. Normalmente as organizações também tinham uma pessoa que era responsável pela implementação. Neste caso, o que vamos ter é, dentro das organizações públicas, terá que existir esta figura. A pessoa que é responsável pela implementação do RGPD, mas para além disso, qualquer entidade não pública que tenha mais de 250 funcionários terá que ter um DPO, mas se uma organização não tiver 250 funcionários, mas achar que, devido ao facto de terem à sua guarda dados muito, muito sensíveis, por exemplo, dados de saúde dos seus clientes ou utentes, eles podem criar essa figura e tem todo o valor legal, apesar de não ser obrigatório. Portanto, eu estava-me agora a lembrar, se estivermos a falar de uma clínica de emagrecimento, em que na ficha dos utentes vamos ter todo o historial médico desse utente, toda a evolução do peso com mais os resultados das análises. Apesar dessa clínica poder ter 15, 20 pessoas a trabalhar, elas podem querer adotar e criar essa figura do DPO dentro da organização. Olá Silvia, estou a ver agora a tua pergunta, ainda sobre o consentimento. O consentimento não é obrigatório ser dado por escrito. Ou seja, se nós estivermos a falar que estamos a pedir um consentimento num workshop em que eu vou entregar um formulário em papel às pessoas para elas preencherem, aí sim o consentimento está por escrito e tem o valor legal, por assim dizer. A pessoa autorizou. O problema que muitas vezes temos é quando eu tenho um formulário no site. Se eu tiver um formulário no site, o que é que eu posso fazer para garantir que eu tenho esse consentimento dado pelo titular? E é muito complicado, porque as pessoas preencheram o formulário, puseram o visto a dizer que autorizam e enviam, e de que forma é que eu consigo garantir mais tarde que essa pessoa deu o consentimento? A forma como nós estamos a implementar na Caxi é através do envio de um mail. Ou seja, quando alguém submete um formulário, por exemplo, para subscrição de uma newsletter, nós iremos enviar um e-mail a dizer que estes são os dados que nos enviou e consente que sejam utilizados para este fim, tal, tal, tal e tal. E desta forma, a cópia do e-mail enviado para a pessoa, para nós, serve como documentação que garante que a pessoa tinha dado o consentimento. Espero que tenha sido claro. Se tiver mais alguma dúvida, digam. Muito bem. Por fim, temos que notificar se existir alguma falha de segurança. E este é o pior caso que nós podemos ter.
E até agora nós não fazíamos nada disso, provavelmente. Ou seja, vamos supor que uma organização estava a recolher os dados, o típico. Uma organização, para fazer o seu trabalho comercial, ia recolhendo os e-mails, as moradas dos seus clientes. Tinham em ficheiros Excel que iam partilhando entre a equipa comercial. Um dia, um dos comerciais vai-se embora da empresa e levou o ficheiro Excel. Neste momento, se existir uma outra organização que utilize esses dados, como é que nós vamos estar a fazer? Nós sabíamos que isto acontecia. Portanto, se nós tivermos a suspeita de que alguém saiu da organização e levou os dados, nós devemos notificar a Comissão Nacional de Proteção de Dados, primeiro. Depois, junto da Comissão Nacional de Proteção de Dados, devemos saber qual é o passo seguinte, sendo que o regulamento diz que devemos notificar os titulares dos dados. Mas eu, numa fase inicial, o que faria seria notificar a Comissão Nacional de Proteção de Dados e depois ter a indicação de se é para informar os titulares, fazer essa ação de acordo e juntamente com a Comissão. Ok, estamos ainda aqui com a questão do consentimento, André, e eu vou tentar então também responder aqui a esta vertente. Como é que eu posso garantir o consentimento se os dados forem fornecidos verbalmente? Não podemos. Na realidade, não podemos. Porque eu não tenho prova. Ou seja, não acho que seja um bom método para dizer tudo bem, eu consinto, ou não é? Eu vou fazer um workshop, vou pedir às pessoas que preencham um formulário e que deem o seu e que preencham os seus dados. Se o papel disser eu autorizo, tem que ser um papel individual para cada uma das pessoas que vai estar a dar os dados, tudo bem, temos inscrito. Se eu estou numa conversa com alguém, e vamos supor contigo, André, em que estamos a fazer uma conversa, uma chamada, e tu me dás os teus dados, o nome, o e-mail e o telemóvel, é muito, muito difícil de eu conseguir estar a garantir. E nesse caso, eu deveria, se eu for utilizar esses dados para além do objetivo que me tinhas dado inicialmente, eu deveria enviar, por exemplo, um e-mail a dizer: André, envio-te este e-mail para confirmar que armazenamos estes dados. Se não autorizares que os tenha, envia-me uma resposta a este e-mail. Mas é muito complicado se, no decorrer, por exemplo, de uma chamada, muitas vezes isto acontece, não é? Eu estou a falar com um cliente e peço que me dê um e-mail para lhe enviar uma proposta. Como é que eu consigo garantir? É uma área que podemos ter que ir falando também com a Comissão Nacional de Proteção de Dados. É daquelas zonas cinzentas que é muito, muito complicado. Sendo que se eu fizer isso, e eu tenho um sistema onde eu guardo, no meu CRM, eu guardo todas as informações que eu conseguir a respeito de alguém que até me pode ter dado os dados verbalmente, eu vou ter que passar a incluir essa indicação de vocês sabem, ou seja, eu recolhi os teus dados e tenho os teus dados para a gestão interna dos processos de aprovação de orçamentos, por exemplo. Espero que sirva a resposta. Se não servir, coloca-me em comentário, se faz favor. Resumindo, se vocês têm um site ou no decorrer do trabalho da vossa empresa, vocês guardam ou usam dados de cidadãos europeus, então nós vamos ter que começar a informar quem é que somos, qual é o objetivo da recolha destes dados, por quanto tempo e a quem é que os vamos disponibilizar. E já agora esta questão de quanto tempo é muito, muito difícil, porque como é que eu vou indicar a alguém que subscreve a minha newsletter por quanto tempo é que eu vou guardar os dados? Portanto, quanto muito, nós temos aí um exemplo de um consentimento à frente, mas nós podemos dizer, por exemplo, eu consinto que usem os meus dados para fins de informação sobre a newsletter, e esses dados ficarão à vossa guarda para cumprir o objetivo que me tinham pedido, mas eu posso sempre cancelar quando quiser, sem nenhuma objeção vossa. Por exemplo, era uma das formas.
Oh, sim, Tânia. Vou deixar essa questão porque é muito importante mais para a parte final, se não te importares. A questão que a Tânia está a colocar é se no que diz respeito a anúncios de remarketing é necessário ter-se algum cuidado. E não é preciso ter-se algum, é preciso ter-se muito, muito cuidado, porque vai ser garantidamente as primeiras áreas onde irão estar mais atentos. Muito bem. Se eu recolho ou guardo dados e se vou ter que informar quem sou, porque recolho, por quanto tempo e a quem é que os vou disponibilizar, eu vou ter que obter um consentimento claro antes de fazer a recolha dos dados, eu vou ter que permitir ao titular dos dados o acesso aos seus dados. Já agora, isto às vezes as pessoas levantam aqui uma questão, pode ser permitido ou vai ser permitido que as organizações possam cobrar um valor pela disponibilização destes dados. Estamos a falar, por exemplo, 1, 2 euros, poderá ser um valor aceitável para que uma empresa cobre as despesas administrativas do acesso aos dados. Isto será apenas para limitar um pouco aquela fúria inicial que toda a gente vai começar a pedir o acesso aos dados. Portanto, o regulamento prevê que as empresas possam cobrar esse acesso, mas tem que ser um valor residual e perfeitamente aceitável. Vago o suficiente para poder haver de vez em quando alguém pisar o risco. Mas ficam já com essa indicação. Vamos ter que permitir que o titular dos dados possa levar os dados para outras plataformas para que possa estar a ser tratado, e o levar para outros dados chega ao ponto, muitas vezes, de nós dizermos, por exemplo, aqui na Caxi todos nós temos uma conta Spotify e a informação toda que eu crio no Spotify tem o meu e-mail, tem os dados de faturação, mas tem também os meus gostos, tem as minhas playlists e tem o meu perfil criado. E eu posso pedir ao Spotify, ao abrigo do regulamento, ter acesso a toda essa informação, levar para outro serviço de streaming de música, inclusive o meu perfil e as minhas playlists que andei a criar. Portanto, quando nós falamos da portabilidade dos dados, chega a este ponto. Vamos ter que permitir que as pessoas possam corrigir, o titular dos dados possa corrigir ou eliminar os dados da nossa base de dados, salvo algumas restrições legais. E temos que informar os titulares dos dados quando existir uma violação de segurança. Ok, antes deste slide, vamos aproveitar só para responder aqui a mais algumas questões. Ok, Silvia, fizeste a pergunta e peço que já percebeste, fantástico. O Mário, em primeiro lugar, obrigado por disponibilizar tempo para uma informação delicada. Ora, é essa. A questão é se existem regras sobre a segurança ou onde esses dados podem ficar protegidos. Ora bem, Mário, isto é uma questão porque segurança, nunca ninguém pode garantir, segurança máxima. Agora, há boas práticas e o que, dentro daqueles dados do glossário do RGPD, e é algo que eu vos aconselho depois a começarem a procurar junto das entidades e do vosso modelo de negócio, existem dois conceitos que é a segurança by design e a privacidade by design. Ou seja, eu quando crio alguma coisa, eu tenho que ter em conta que desde o momento da criação eu vou estar focado na questão da segurança. Ou desde que crio algum procedimento, alguma coisa, vou criar com um foco na privacidade. Ou seja, se nós tivermos um local de armazenamento de backups e esse local estiver na Dropbox sem segurança alguma, ou não tivemos cuidado porque o backup não está encriptado, não está fechado com uma chave de segurança, nós não estamos a cumprir com as normas, porque há muitas camadas de segurança que nós podemos estar a adicionar àquilo que está a ser feito. Agora, eu também posso pôr todas as camadas de segurança e mesmo assim haver uma violação de segurança. Portanto, até que ponto é que nós conseguimos ir? Eu acho que ninguém tem dificuldade em olhar para uma situação e dizer se há desleixo ou não, ou se há empenho ou não. Desde o desleixo ao empenho, há área cinzenta. Portanto, é fácil identificar a situação de desleixo e a situação de empenho.
ali a parte do meio existem apenas boas práticas. E quanto mais boas práticas nós implementarmos, mais próximos vamos estar de ficarmos salvaguardados. Por outro lado, temos de ter a noção que devemos adotar mais medidas de segurança quanto mais sensíveis são os dados. Se eu estava a falar numa clínica que pode ter dados relativos à saúde dos seus utentes, é totalmente diferente de chegar ao pé de um negócio em que temos simplesmente nome e e-mail de subscritores de newsletter. Portanto, as medidas de segurança para um caso podem ser suficientes para dados pouco sensíveis, em que o impacto da violação desses dados é muito inferior do que se for os dados de saúde. Ora, muito bem. Então, eu gostava de fazer uma pergunta, e esta pergunta muitas vezes nós levantamos, porque quando chegamos na nossa apresentação e chegamos a esta fase, as pessoas estão com muitas dúvidas e isto vai ser muito complicado. Mas nos dias de hoje, todas as organizações estão a recolher dados pessoais, todas. Basta ter um comercial para nós estarmos no decorrer da atividade comercial, andamos a recolher dados pessoais dos nossos clientes ou potenciais clientes. Mas raramente temos um registro organizado. Muito raramente. Quanto muito, podemos despejar num CRM, mas entre o momento da recolha e o armazenamento no CRM, ou numa plataforma onde vamos gerir os nossos contactos, temos ficheiros Excel, temos e-mails com dados, peço desculpa, vamos tendo um registro nada organizado e muito pouco cuidado. Nem sempre conseguimos mostrar que temos o consentimento dos titulares dos dados. Porque fizemos o workshop, passamos a folhinha e recolhemos. As pessoas muitas vezes estão a assinar uma folha de presença sem terem a noção de que estão a ceder os seus dados para outros fins. Temos sistemas que não garantem de forma alguma a confidencialidade dos dados, seja porque não temos cuidado com as passwords, ou seja, simplesmente porque nem sequer são passwords, são folhas com os e-mails das pessoas que estão pousadas em cima de uma secretária. Raramente conseguimos detectar violação destes dados e mesmo que se tenha mecanismos para detecção, se eles não gerarem um alarme, nós só vamos detectar muito tempo depois. E a maior parte das vezes, quando nós estamos a tratar de dados que foram obtidos por outras entidades, aí sim nós nunca nos vamos preocupar. Porque o que fazemos é, eu recebi um mail com dados, processei esses dados, enviei um fecheiro de resposta e às vezes nem sequer apago esses e-mails, nem tenho comprovativos de o que é que está a ser feito com esses dados. Portanto, se nós formos sinceros e pensarmos bem do ponto de vista do titular dos dados, alguma coisa tinha de ser feita nesta área. E então, as nossas dicas são, se nós temos um negócio online ou não, uma das coisas que nós devemos fazer é começar a documentar. Quando eu vou dar um workshop, que dados é que recolho? E eu vou pegar e vou dizer, eu vou recolher o nome, a morada e o nome da empresa. Com que ferramentas é que eu recolho? Pode ser através do papel ou através de um formulário online. Que tipo de tratamentos é que eu faço? Vou pegar nessa informação, vou carregar no meu CRM, vou carregar na minha newsletter, vou colocar no meu ecossistema de mail marketing e eu posso começar desde já a documentar este processo. A CACSI pode e vocês podem, porque isto já está em vigor e quando chegar o dia 25 de maio, pelo menos nós já começamos a dar esses primeiros passos. Quando começamos a documentar, na realidade o que vai acontecer é que vamos começar a levantar cada vez mais problemas que não tínhamos estado a pensar. E de repente, de vez em quando a gente recebe estes mails e de repente nós fazemos isto. E quando damos uma formação, caem-nos estes dados. De que forma é que nós podemos estar a trabalhar isto? Antes de mais é começar a registar toda esta informação. Em seguida, se vocês trabalham com ferramentas, tenham a garantia por parte dos autores dessas ferramentas que eles estão conforme. Por exemplo, se vocês trabalharem com a Google Cloud, a Google já emitiu documentação a dizer, atenção, todos os dados que tu colocas, nós fazemos este tipo de tratamento, este. E isto vai ser obrigatório para nós termos um rastreio completo e até informar quando alguém nos pede qual é o tratamento que terceiros estão a ser feito. Porque se eu
estou a carregar os meus dados no Facebook, até que ponto é que eu tenho garantias do Facebook que eles não estão a fazer o tipo de tratamento de dados? E então aqui vamos colocar ali na resposta da Tânia. O que é um anúncio de remarketing? Um anúncio de remarketing pode ser quando eu, depois de ter feito uma ação de marketing, alguém passou e deixou uma pegada no meu sistema e eu vou atacar com uma nova campanha de remarketing. Ou seja, se eu disser que quero que alguém visite o meu site, eu posso colocar um anúncio online. Mas se eu quero que as pessoas que já visitaram o meu site voltem a visitar ou tenham uma ação diferente, aí estamos a falar de remarketing. Ou seja, eu vou ter que guardar a informação de que alguém já passou no meu site. Isto faz muitas vezes, por exemplo, usando o Facebook, podemos usar uma coisa que se chama Facebook Pixel, que é um pedaço de código em que nós instalamos no nosso site e o Facebook começa a marcar que o fulano tal veio visitar o meu site. E eu não sei que ele veio, mas eu vou dizer ao Facebook, olha, tu recolheste informação das várias pessoas que passaram no meu site. Eu agora quero lançar uma campanha sobre essa informação que tu recolheste no meu site. Portanto, o Facebook vai ter que vos dar indicação de que tipo de indicação é que eles fazem aos dados que estão a recolher. Porque provavelmente o que eles vão fazer é, como eles sabem quem são os utilizadores que vieram ao nosso site, porque eles vieram ao nosso site tendo uma ação de Facebook aberta, o Facebook está a registrar todos estes dados, está a traçar um perfil e vai fazer tratamento sobre esta informação. Portanto, é algo que vamos ter que começar a ter muito cuidado. Por outro lado, outra das campanhas que o Facebook deixa fazer não é tanto de remarketing, e aí sim pode ser um bocado complicado, é se eu der uma formação, eu vou recolher uma listagem com 80 e-mails e eu posso submeter essa listagem ao Facebook para fazer campanhas sobre estas pessoas. E a partir do momento em que eu estou a enviar, eu tenho que ter a garantia de que o Facebook não vai usar essa informação para outros fins. Então temos que obter por parte do Facebook o que é que eles estão a fazer em termos de criação de públicos personalizados, de que forma é que eles estão a cumprir o RGPD ou não. E vamos pedir essa documentação para ficarmos salvaguardados. Portanto, Tânia, espero de alguma forma ter conseguido responder à tua dúvida. Voltando ao ponto que estávamos a falar sobre termos ou não termos um negócio e pedir a documentação aos autores das ferramentas que nós usamos, também temos e podemos fazer outra coisa na nossa atividade hoje em dia. Ou seja, nós podemos começar a alterar os nossos sites e os nossos formulários por forma a informar o propósito e obter um consentimento claro sobre os dados recolhidos. Portanto, informar para que é que eu vou usar, que tipo de tratamento é que eu vou fazer e se as pessoas autorizam ou não. E isto já podemos começar a trabalhar hoje em dia. Portanto, este era o exemplo que nós estávamos a falar sobre o consentimento que a CACSI vai começar a pedir. Portanto, nós estamos a tratar deste texto, mas andará à volta de algo deste género. Quando alguém vai à página de submeter os seus dados para obter para se inscrever numa newsletter, eles irão dizer que concordam que a CACSI entre em contato comigo para informar acerca de novidades sobre gestão de sites WordPress e serviços de marketing digital que possam interessar ao seu negócio. Estando cientes que a CACSI vai conservar os dados enquanto forem necessários para a finalidade acima referida, sendo que as pessoas podem cancelar a qualquer momento. E concordam que as informações que foram fornecidas através do site sejam armazenadas e partilhadas com fornecedores de mail marketing com a finalidade única acima referida. E desta forma, eu acho que ninguém tem dúvidas sobre quais são os objetivos de nós guardarmos a indicação ou guardarmos os dados que se submeteram. Portanto, há bocado estamos a falar aqui de casos práticos e este é um dos que nós iremos colocar. É claro que esta indicação tem toda a lógica estar associada a uma subscrição de newsletter, não tem lógica nenhuma estar associada a uma página de checkout de produto. Acho que concordam todos.
com esta questão. Muito bem. Já agora, a outra parte que eu ia dizer é, e se nós tivermos parceiros externos? Porque muitas vezes nós temos parceiros externos. Vamos dar aqui um exemplo de algo que é possível fazer. Eu tenho um site de um cliente. Eu estou a tratar desse site e, por algum motivo, eu vou ter necessidade de contratar um developer que vai estar a trabalhar em criar algumas funções específicas para este site. O que normalmente acontecia era algo muito simples de eu chamava a pessoa para o projeto e estávamos todos dentro do mesmo projeto e íamos estando a trabalhar. Mas sendo esta pessoa, este freelancer, externo à nossa organização, uma das coisas que nós devemos fazer antes de começarmos a trabalhar é criar um acordo de confidencialidade. Em seguida, devemos definir que tipo de dados é que eu vou estar a ceder, por exemplo, a este freelancer e quais são os canais que devem ser seguros para a troca de dados. Vamos supor que eu quero que ele comece a tratar de uma função em cima de todas as encomendas do site do cliente. Ele vai precisar de dados para estar a simular. E então o que nós vamos estar a dizer é, atenção, nós vamos te enviar toda esta informação que inclui um e-mail, inclui o nome, a morada, inclui os dados relacionados com a encomenda e toma aqui, vamos te enviar isto por um ficheiro e este ficheiro está encriptado com determinado tipo de palavras-passe por aí fora. E vamos definir em que forma é que vai ser esta comunicação e a transferência de dados de parte a parte. E depois, quando estamos até a falar com outras pessoas, dizer, atenção, quem fala contigo em nome da Caxi é o Pedro, e não, por exemplo, o José Freitas, e tu, quando responderes sobre isto, vais responder ao Pedro. E se existirem interlocutores, e quando falamos de grandes organizações, é muito importante saber quais são as pessoas dentro da outra organização que vão ter acesso aos dados que nós vamos enviar. E tudo isto deve estar documentado. Se por algum motivo essa organização tiver alguma falha de segurança, nós podemos dizer, então, e quem é que teve acesso? Quem eram as pessoas dentro dessa organização que estavam responsáveis por guardar os dados que eu enviei? Ou seja, nós temos que cuidar muito dos dados que nos foram entregues. No final da relação com este freelancer, por exemplo, o que devemos fazer é documentar e informar que a relação acabou. Para quê? Porque se existir algum tipo de violação de dados na parte da outra organização depois de ter acabado, nós conseguimos dizer, não senhora, a relação acabou nesta data, a partir daqui eu já não posso ser responsável. Mas devemos até remover os privilégios de acesso que aquelas pessoas tinham aos dados, se for possível. E se nós estivermos a trabalhar com outra organização, devemos destruir essa informação e registrar o ato. Vamos supor que a Caxi contrata o tal freelancer, uma empresa de desenvolvimento, e vamos passar esses dados. Quando acaba a relação, a Caxi deve informar que a relação acabou. A Caxi deve remover os privilégios de acesso à informação do outro lado, se for possível, e deve pedir que a outra empresa destrua os dados e documente esse ato. E assim a Caxi fica salvaguardada a saber que a outra organização não tem mais nenhuma informação dos dados que lhe foram fornecidos. Portanto, estamos a chegar ao fim e uma das coisas que nós gostamos de alertar os nossos clientes e as pessoas com quem temos estado a trabalhar é que este regulamento pode parecer que é uma grande dor de cabeça, mas tem muitas coisas positivas que podem levar a que, mesmo quando nós começamos a trabalhar os nossos processos, quando nós começamos a trabalhar de que forma é que nós cuidamos da informação dos nossos clientes, quanto mais cuidado nós conseguimos mostrar, melhor a nossa imagem enquanto profissionais.